Estamos de volta com o nosso programa de hoje. Eu sempre falo que o Partiu Band News conversa com todos os tipos de perfis de viajantes, sejam aqueles viajantes mochileiros, viajantes que gostam de curtir turismo com natureza, de aventura, viajantes de luxo, e a gente conversa também bastante com quem trabalha de forma direta ou indireta com o turismo e de quem trabalha viajando ou viaja trabalhando. E eu vou falar de mais um setor, venho falando já há um bom tempo aqui no nosso programa, que é o setor de viagens corporativas, que talvez tenha sido um dos mais atingidos pela pandemia, né? Esse é aquele título que tem uma disputa que ninguém quer ganhar e que a gente às vezes identifica, poxa, o setor de cruzeiros foi muito atingido, nem voltou ainda a todo vapor, não, mas foi o outro setor, etc e tal, mas realmente o setor de viagens corporativas foi muito atingido e talvez seja um dos últimos a fazer essa roda girar com a força que ela girava no mundo pré-pandemia. Eu tenho o prazer de conversar aqui no Partiu Band News com o Rafael Malfará, que é diretor de relacionamentos com clientes, de marketing e também de eventos da Dynamic Travel. Muito obrigado, Rafael, um prazer conversar contigo. Tudo bem com você? Tudo bem, André? Eu que agradeço, cara, um prazer. Primeiro, eu sempre faço questão de dizer, né? Esse assunto, então, não é para mim. Então, calma, que viajante corporativo, eu sempre trago aquela figura e não é. Aquela figura do rapaz de terno com a pastinha na mão que entra no avião. Existe esse viajante corporativo, mas o mundo das viagens corporativas abrange muito mais do que isso, abrange eventos. A Fórmula 1, que está chegando aqui para São Paulo de volta, movimenta muito esse setor de turismo corporativo. Então, Rafael, o que você imagina para esse segundo semestre? Segundo semestre já começou, já está a todo vapor, as coisas voltaram a acontecer. Fala um pouquinho do plano de vocês da Dynamic Travel para esse 2021. Obrigado aí pela oportunidade, cara, de a gente falar um pouquinho aí sobre o segmento tão impactado que para a gente, de fato, nós somos os primeiros a sentir o impacto da pandemia, da queda na movimentação, e talvez sejamos os últimos aí a ter um impacto positivo na retomada. E o que você falou é um fato. O viajante corporativo não é só aquele do terno e gravata, da reunião, do estressado, ele envolve também entretenimento. Então, são os participantes dos grandes eventos, sejam eventos promovidos pelas cidades, pelos estados, pelos países, mas como as convenções, os encontros, os eventos de incentivo, tudo isso envolve viagens corporativas. A gente brinca que o que caracteriza a viagem corporativa é viagem a lazer, pura e simplesmente quem paga a conta. O CNPJ é que está pagando a conta, então ela é uma viagem corporativa, mas não necessariamente aquele deslocamento rápido, bate e volta de aeroporto, ponte aérea, que a pessoa sai de manhã e volta à noite. Muitas vezes envolve outros fatores aí dentro desse deslocamento. A expectativa nossa para o segundo semestre é a mais positiva possível, e já começou o final do primeiro semestre agora, final de junho, com grandes movimentações com relação às viagens, à demanda, à retomada de clientes. Nós tínhamos algumas atividades e alguns setores que estavam um pouco adormecidos, mas que começaram a pôr a engrenagem para girar, outros que não deixaram de se deslocar e aí acabaram buscando outros meios, locação de veículos, enfim. Mas a gente percebe não mais uma luz no fim do túnel, e sim uma engrenagem girando mesmo e muito impulsionada por vacinação, muito impulsionada por questões relacionadas à volta dos eventos. Então, a expectativa é que agora, setembro, outubro, esses eventos comecem a acontecer novamente, deixem de ser eventos virtuais e híbridos e passem a ser eventos presenciais. Então, isso faz com que a roda gire de fato. Então, nossa expectativa é a mais positiva possível. Assim, a gente espera... A gente já recuperou o período pré-pandemia e o período pós-apocalíptico, a gente brinca de queda nas movimentações, e a gente está começando a trabalhar já em carteiramento de clientes, novas atividades, novas atuações e enfim, as viagens começaram de fato. Então, a expectativa é bem positiva. O que você imagina assim, de mudança? Você acha que os eventos híbridos vieram para ficar? Você acha que aos poucos esse evento híbrido vai voltar a dar lugar para algo parecido com o que a gente tinha até o final de 2019? Ou aquele mundo de final de 2019 ou até 2019 definitivamente ficou para trás, hein, Rafael? O mundo antes da pandemia, de fato, ficou para trás. Existe uma mudança de característica no consumo das viagens corporativas. Então,
Antes, viagens corporativas dentro das empresas representavam, na boa parte dos casos, dependendo da atividade, o segundo maior gasto era de viagens. E isso, com certeza, e com esses eventos híbridos, com essa mudança de cultura, as pessoas mais adaptadas à tecnologia. Então, antes era uma dificuldade você fazer uma videoconferência ou trabalhar um conference call. Hoje não, hoje as pessoas estão muito mais habituadas e foi uma imposição feita por essa mudança que a gente passou. Então, existe essa mudança na característica. A gente entende que o mundo, ele não vai mais ser o mesmo. Os eventos presenciais, pode ser que eles retomem, pode ser que sim, mas os híbridos vieram para ficar. Então, a gente imagina que vai ser um pouco de cada e a gente vai precisar se reinventar um pouco com relação à forma como tratar e lidar com os viajantes corporativos. Então, hoje você tem uma movimentação que envolve não só aquela viagem da reunião, a viagem do negócio, da convenção, mas também a viagem de lazer, a viagem de incentivo, a viagem em que a empresa acaba premiando o colaborador e o funcionário para que desfrute de um momento especial com a família e não em grupo promovendo alguma capacitação técnica ou coisa do tipo. Então, a gente imagina que muita coisa mudou e a gente precisou se adaptar e se adequar a isso. Isso é fato. A mudança de característica no perfil do consumidor de viagens corporativas, hoje ele é bem diferente. A gente falava bastante de um termo em inglês, né, naquele mundo que ficou lá para trás em 2019, que era o bleisure, né, que é o business com leisure, ou seja, negócios e lazer. E né? lazer. Talvez nessa ordem, né? A pessoa vai viajar a trabalho e aí conhece uma atração, visita um restaurante e ela faz lazer durante a viagem dela a trabalho. Você acha que a tendência agora, Rafael, é de repente quase que inverter isso, né? Você vai viajar a trabalho, você vai lá, você vai para um lugar bacana pra caramba, visitar um hotel que tem isso e aquilo, e aí você trabalha um pouquinho pra gente, sabe? Claro que eu tô exagerando, tô fazendo aqui um estereótipo, mas assim, o que eu quero dizer é, eu acho que os hotéis e as experiências de turismo vão ter de oferecer muito mais para atrair empresas, né? E para atrair, como você falou aqui na nossa conversa, o CNPJ, né? O CPF, me parece que ela vai atrair tranquilamente. Sim. Tudo que está abrindo, tudo que está funcionando tem uma demanda gigantesca, né? Sim. Na verdade, isso já acontece, né? Então, assim, já mudou um pouco houve de fato, você tem toda razão, assim, com relação a essa inversão de fatores. Então, você tem e aí, de novo, voltando ao uso da tecnologia, né? Então, hoje os hotéis precisam disponibilizar uma rede de internet com links dedicados que consigam funcionar da melhor forma possível. Nossa expectativa é que futuro com 5G isso seja superado e isso se torne muito mais fácil, mas de fato, então você tem assim a empresa, o CNPJ pagando a viagem de incentivo para o colaborador, para ele viajar junto com a família dele e ele reservando algumas horas, alguns dias ali do período de estadia dele para se dedicar talvez a alguma reunião, um encontro ou coisa do tipo. A atividade comercial ela ainda vai permanecer. Então assim, a reunião olho no olho, a reunião presencial, o aperto de mão ou talvez só o novo cumprimento que a gente tem hoje, ele ainda continue existindo, porque a gente sabe que essa atividade ela exige talvez ainda um pouco mais de presença, mas ela vai estar muito mais aliado a essas questões do entretenimento, do lazer, do bem-estar, do prover, da empresa prover o benefício para o colaborador, né? Então isso cada vez mais tem acontecido e é um fato. A gente já está aqui se encaminhando para o finalzinho dessa Legal. Conversa. Dá para fazer um programa especial, uma série especial sobre esse assunto tranquilamente, que envolve muita gente que está nos escutando, que causa curiosidade e, de certa forma, vai afetar a vida também daquelas pessoas que jamais imaginavam que poderiam ser afetadas por esse novo mundo que já chegou. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, então, da Dynamic Travel. Dynamic Travel ela é uma agência corporativa focada no segmento corporativo. A gente atua já há aproximadamente 10 anos, e aí a Dynamic ela é a fusão de duas empresas, então Corp Travel e Mover e Viagens eram duas agências corporativas de médio porte que passaram por um processo de fusão no início do ano passado, um pouco antes da pandemia. A gente atua basicamente com viagens corporativas, eventos, incentivos. A gente tem um foco muito grande na gestão de viagens, no cuidado com o consumo de viagens corporativas e o quanto a empresa pode economizar e reduzir o custo de viagens. Então, a gente faz todo um trabalho de análise de desempenho, acompanhamento de números,
projeção de gastos, a gente oferta e apresenta várias soluções que conseguem ajudar a empresa no dia a dia a trabalhar melhor as viagens e pagar esse custo, né, e fazer a engrenagem girar viajando da melhor maneira. Rafael Malfará, diretor de relacionamento com clientes, de marketing e de eventos da Dynamic Travel, conversando com a gente. Foi um prazer te conhecer e uma ótima sorte para todo o setor. Obrigado, viu, Rafael? Andréia, eu que agradeço a oportunidade. Parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo, promovendo e divulgando o turismo, tem acompanhado. Acho muito bacana e muito importante esse trabalho. Então, parabéns aí, de novo, obrigado pela oportunidade. E vamos em frente, que o segundo semestre nos abasteça de boas notícias e de muito deslocamento para a galera aí, para o pessoal acabar com esse estresse que a pandemia proporcionou para a gente.